Shalom, graça e paz, povo de Deus. Hoje é sábado, dia 18. Hoje completa mais 31 dias nessa obra aí missionária, nesse trabalho aí que Deus colocou em nossos corações para estar fazendo. Conosco aqui dirigindo, pastor Macalister. Shalom, queridos, graça e paz. Um abraço, saudação de paz, Shalom La Rema. Mais uma vez, né? Hoje é o segundo dia que eu estou acompanhando o projeto Resgate na direção de nossos irmãos, a quem nós cobrimos com oração, um ministério pastoral. O recado que eu queria deixar para vocês é bem sugestivo, bíblico, tá? É a segunda vez que eu estou indo para Paraty para poder levar o alimento ao necessitado. E essa obra social, ela é bíblica. A igreja primitiva, ela caía na graça de Deus quando repartia com os necessitados. E a abundante graça do Senhor repousava sobre os nossos irmãos, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero deixar um recado bem breve. Há uma promessa de Deus na vida dos que cuidam das viúvas e dos órfãos, tá? E quando a gente está de fora de um projeto como esse, a gente tem muitas opiniões, muitas sugestões, mas depois que a gente vivencia de fato o projeto, a gente coloca a vida, o corpo, a oração, a doação. É só de dentro que a gente consegue ter a real compreensão desse projeto. Então eu aprovo o projeto O Resgate, eu, pastor Macalister, eu desafio a você. Se você não pode cooperar com valores, com alimento, coopere com oração. Se não der para cooperar de outras formas, se voluntaria. Vem para ti um dia na rodoviária e sirva os irmãos com a palavra de Deus e com alimento, que você vai sentir na sua pele. As suas células vão vibrar. Servir o próximo gera saúde. Tem uma coisa que traz saúde, é a obra de Deus. A glória de Deus nos sustenta. Então eu oro e peço a você, continue orando por este projeto. Estou empolgado. Estamos no carro em línguas estranhas, orando. E estou disposto a ganhar uma alma, que seja uma alma naquele lugar. Que Deus te abençoe. Eu desafio a você, quando vê o presbítero Arthur desafiando, seja dinheiro, seja feijão, arroz, sopão. Olha, é um projeto sincero, não vai dinheiro para bolso de ninguém, é um povo puro de coração, todo dia rateando dinheiro para gasolina. Deus tem providenciado através de Facebook, WhatsApp, as pessoas têm feito a obra de Deus. Você que está na quarentena não pode fazer a obra de Deus vindo, você pode fazer a obra cooperando, uma luva, uma máscara, a doação de uma sopa. Algumas pessoas doam pães. Então, como pastor, na verdade, que cobre o projeto Resgate, eu desafio a você, porque eu vim sinceridade nesse projeto. Beijo no coração e tamo debaixo da glória, aleluia. Vambora, Paraty nos espera. Shalom, graça e paz. Deus abençoe a todos os mantenedores dessa obra. Um grande abraço aí. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza
do ser humano, nós abençoamos a história dos teus servos. Pedimos que o nome deles seja inscrito no livro da vida e que em todo o tempo o anjo do Senhor esteja guardando, protegendo e os livrando de todo mal. Nós, como ministros de Deus, estabelecemos um decreto sobre a vida deles, de conversão, de transformação de mente, e que o alimento espiritual possa saciar a alma dos teus servos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe Márcio, Deus abençoe Ricardo. Tentação de Jesus. É muito interessante aqui que eu descubro aqui sobre o amor de Deus, quer ver? Lucas capítulo 4, versículo de número 6. A partir do 5, o diabo levando-o a um alto monte, mostrou para Jesus, né, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quando a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, é muito interessante que ele está dizendo que isso foi entregue a ele. E quando que o diabo teve isso de crujeta, né? Teve isso de bandeja, na verdade? Quando Adão caiu, quando Adão pecou contra Deus, porque a autoridade, você lembra que Deus deu autoridade a Adão a dar nome aos bichos, a regar, a colher, deu autoridade para ele ter governo, né, sobre a terra. Então, quando Adão peca, isso é transferido para o inimigo, porque o inimigo fez uma proposta para ele: não, você pode comer do fruto que Deus proibiu, não tem problema. Adão caiu, por isso que ele está dizendo aqui: olha, eu vou te dar a glória, o poder deste reino, da terra, porque a mim me foi entregue. Então a gente atribui esse texto lá em Gênesis, lá no começo, quando o homem caiu. Então nós nascemos para governar. E acaba que o diabo toma conta de um certo sistema nesse mundo, entra na política, né? Entra na filosofia, na mente, tudo para a gente achar que não somos amados. E esse momento, Jesus olha para ele e dá uma resposta para ele. Ele diz o seguinte, olha, Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque não ficará no seu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O que é bonito aqui? Bonito aqui é que em todo tempo o inimigo está dizendo para o Messias, para o Cristo, o seguinte: se tu és filho de Deus, toda hora transforma essa fé em pães. Isso, toda hora colocando a filiação de Jesus. E não só de como viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esses foram argumentos que Jesus usou, argumentos bíblicos. Ele puxou esses argumentos lá no Antigo Testamento. Ele citava toda hora o que estava escrito. Assisti muito, as pessoas pregando, falando, assisti na televisão também. Sim, você vê, ficou na mente, quando né? Jesus foi crucificado na cruz, o Barabás, é ele, e aquele menino que estava lá, não, é ele, não. O Barabás crucificou Jesus. É verdade. E Jesus, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, voltando aqui para o texto, vocês têm uma ideia do amor de Deus? Olha só como é que é legal para a gente terminar aqui. Um pouco antes da tentação, Jesus passou pelo batismo. Aí começa o ministério e vai conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo. É isso aí. Depois ele vai ser tentado. Mas um pouquinho antes do batismo, Deus falou para Jesus. O céu se abriu e ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou que a minha alma se compraz. Então Cristo ouviu essa palavra: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então o que Deus fez? Deus reforçou para Jesus o quanto ele era amado. Ele reforçou para Jesus o quanto Deus o amava. Deus falou assim: você é meu filho que me dá prazer. Só que horas depois, ou momentos depois, eu não sei aqui a data, a cronologia, Jesus começa a ser tentado. E o diabo quer falar o contrário do que Deus falou. Ele fala: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, pula daqui de cima. Se tu és, o se tu aqui é colocando em dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra de pães. E
Deus falou, não só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso aí. E qual que de repente é uma situação que muitas pessoas não conseguem enxergar no texto? Sabe o que é isso aqui? Quando Satanás fala para Jesus, se tu és filho de Deus e quer botar a filiação dele em dúvida, Jesus carregava uma palavra que aconteceu lá no batismo. Porque o próprio Deus falou que ele dava prazer a ele e que ele era um filho amado. Então o que sustentou Jesus na hora da tentação? Em saber que era amado. Então no deserto, vocês aí nesse mundão, sempre lembra que o que vai sustentar vocês no final de todas as coisas é não duvidar do amor de Deus. Porque um dia o céu abriu, Jesus morreu na cruz. E a cruz é uma carta de amor para vocês. Porque Deus tentou de várias maneiras provar o amor de Deus por nós. Até que agora, a última vez que Cristo mostrou que nos ama, de uma forma copiosa, carinhosa, foi que ele não poupou o próprio filho, o filho morreu e Cristo transfere a justiça dele para nós quando a gente aceita essa morte como via de salvação. O filho dele morreu por nós, né? Por nós. Então esse é um decreto de amor. Então quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, lembrem-se que Jesus também passou e ele tinha uma palavra sobre os céus da vida dele, sobre o ambiente da vida dele, que ele era amado e que Deus achava prazer nele. Deus tem prazer em vocês, vocês são amados por Jesus. Vocês sabem que Deus existe, mas Deus tem um plano ainda muito maior. Ele quer que vocês o entendam e que aceitem o plano de salvação. Então, quando vocês forem tocados ainda mais profundamente pela palavra, procure uma autoridade espiritual, aceite o batismo, se reconciliem com Deus e aceite os princípios de Jesus, os mandamentos e também aceite a fé em Jesus. Porque essas são as duas marcas para os salvos. Eles têm a fé em Jesus e guardam os mandamentos. Que Deus abençoe vocês no deserto da vida. Lembre-se que quando o diabo tentar colocar o amor de Deus à prova, fala para ele, sai de Satanás, como Jesus falou. Não tentará sobre isso aí, porque o meu Deus já disse que me ama antes de você querer pôr o amor de Deus em dúvida em relação à minha vida. Olha que coisa linda, né? Que a gente aprende na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, assim como Jesus passou em muitos desertos, a tua palavra diz que no mundo nós vamos ter muitas aflições, mas teremos que ser animados, porque o Senhor venceu o mundo. Nós nos escondemos na cruz de Cristo agora para abençoar a vida dos nossos queridos irmãos que estão aqui. Eu sei que toda boa obra e todo dom perfeito, ela vem do alto. Então nós queremos chamar das mãos, da bênção, do Espírito Santo, do alto, para a vida de cada um que está aqui agora. Eu oro para que o Senhor faça o que não podemos fazer. Estamos aqui servindo uma sopa, servindo pão, café, mas eu sei que o Senhor é capaz de fazer milagres, não milagres de cura, libertação, mas o milagre da conversão, o milagre da transformação de mente, o milagre, meu Deus, que faz o homem ser transportado do império das trevas para o plano e a maravilhosa luz que há em Cristo Jesus. Então abra o entendimento dos meus irmãos, dê a eles o Espírito Santo para conduzi-los na verdade, conduzi-los aonde o Senhor quiser. Alguns eu sei que o Senhor pode mover de forma linda, levando daqui para acolá, mas que, sobretudo, eles achem o teu propósito e não parta dessa vida antes de aceitar o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Vem cá, meu irmão. Já viu?